Aqui ao meu lado, doutora Veridiana Silva de Andrade. Ela é cardiologista e coordenadora de cirurgia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernanda. Muito bom ter você aqui para falar sobre esse tema que eu particularmente me interesso muito, porque eu realmente não sei se estou tendo um troço ou se estou só ansiosa. Eu acho que essa é uma dúvida comum das pessoas que têm ansiedade, né? Muitas vezes você sente uma palpitação, uma batedeira e fala, e agora? Eu estou infartando, eu vou morrer? Isso é uma coisa comum. E nas cidades grandes que a gente vive hoje aqui, como São Paulo, as pessoas estão muito estressadas, estão muito ansiosas e esse é um sintoma comum. Mas nem sempre uma palpitação é uma coisa ruim. Não é mesmo? Exato, nem sempre você está sucumbindo, nem sempre algo tão grave está acontecendo. Ó, você percebe a calma da doutora? Eu já gostei, já até fiquei mais calma. E a gente tem aqui um recado da psiquiatra, a doutora Vanessa Greg, que ela vai explicar agora um pouquinho sobre a ansiedade e quais os sintomas mais comuns. Vamos ver? Eu sou Vanessa Greg, médica psiquiatra, diretora técnica do Instituto de Psiquiatria Paulista. Bom, a ansiedade, ela é uma reação natural, né, necessária para a nossa existência, né? Ela nos protege de situações de perigo, nos coloca pronta para agir em momentos mais desafiadores. Como ela vem, essa ansiedade? Quando o sistema nervoso central percebe, né, a situação crítica e dispara um aviso para todo o nosso organismo de que é preciso ficar em alerta, de que tem um risco, de que existe um risco. O transtorno de ansiedade, ele acontece quando esse sistema está desregulado e esse sinal de alerta acaba acontecendo em situações em que não se está em perigo. Então, o paciente constantemente tem a sensação de insegurança, de que algo ruim vai acontecer, e os sintomas somáticos próprios de situações de risco, né, que são acionados pela ativação do sistema simpático, como sudorese, taquicardia, falta de ar, muita tensão muscular, diarreia às vezes, dor abdominal, tremor em mãos. Tudo isso é acionado sem que exista a real situação de perigo, né? Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, os mais comuns são transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e são quadros muito comuns no consultório do psiquiatra nos dias de hoje, né? São os quadros mais comuns e respondem muito bem com a medicação, junto com a psicoterapia e a atividade física. Muito obrigada, doutora Vanessa Greg. Para você seguir ela na rede social é @psiquiatrapaulista. Bom, agora sim vamos saber a diferença dos sintomas da arritmia cardíaca. Quando que o nosso coração ou está acelerado demais ou acelerado de menos, né, doutora? Então, eu achei muito interessante o que a doutora Vanessa falou, porque para a gente entender um pouco de arritmia, a arritmia é um baú muito grande. Nós temos arritmias variadas, aquelas que fazem o coração acelerar, aquelas que fazem o coração bater devagar, aquelas que simplesmente tiram o coração do compasso. Então, como o coração funciona, Fernanda? O coração tem as câmaras de cima e as câmaras de baixo. E ele bate num sincronismo, ele bate em cima, embaixo, impulsionando o sangue e fazendo com que ele circule pelo nosso corpo. E esse coordenação, ele é dado pelo sistema elétrico do coração. Mas esse sistema elétrico do coração, ele também está submetido ao sistema nervoso. Então, a gente tem um sistema nervoso autônomo, que é aquele que vai coordenar também o coração. Então, quando eu estou nervosa, eu libero adrenalina, eu libero substâncias que são do meu sistema nervoso, que vai fazer o simpático, vai fazer meu coração acelerar.
Nessas situações, situação de estresse, de fuga, né? O coração acelera e muitas vezes a pessoa ansiosa, ela sente aquela palpitação. Você sabe que eu sinto, às vezes, aqui, ó, na garganta. Parece, eu falo assim, meu coração tá batendo na garganta. Eu sinto que eu tô meio descompassada, mais nervosa nesses momentos. Eu sinto o coração batendo aqui e às vezes falta um pouco do ar. É muito comum sentir um pouco assim de opressão no peito, uma dificuldade para respirar, o nó na garganta, a palpitação. Mas, na verdade, isso é simplesmente uma aceleração do coração. Como que a gente diferencia? Um primeiro sintoma que a gente pode diferenciar é se essa aceleração ela tem ritmo ou se ela é arrítmica. Se ela for rítmica, é como se eu estivesse fazendo uma atividade física. Quando eu faço uma atividade física, o meu coração acelera e adapta o meu corpo para aquela atividade física. A pessoa que está estressada, ansiosa, ela está como se ela estivesse pronta para um exercício, pronta para fuga. Então, o coração acelera, em geral, de uma maneira rítmica, mas ele vem com sudorese, ele vem com essa sensação de morte, né? A síndrome do pânico, a pessoa tem sensação de que ela vai morrer, ela está achando que ela vai ter um problema cardíaco. E nós temos que saber diferenciar do que é realmente uma arritmia. Não é comum, não é incomum a gente chegar no pronto-socorro e a gente ter esse paciente que está com palpitação, que está com dor no peito, que está com sudorese, com sensação até de desmaio às vezes. E a hora que nós fazemos os exames, nós conseguimos diferenciar o que é uma arritmia propriamente dita e o que é uma crise de ansiedade. Vamos aprender então? Vamos colocar aqui alguns sintomas para a gente entender um pouco mais. Olha lá, sintomas da arritmia cardíaca: palpitações, tontura ou vertigem. Aí eu acho que é importante a gente diferenciar a tontura da vertigem. Desmaio ou sensação de desmaio, então a pessoa pode de fato desmaiar ou ter só a sensação de que vai desmaiar. Fadiga excessiva, falta de ar, dor no peito e sensação de fraqueza. Então, quando a gente olha todos esses sinais, esses sintomas que estão aí, eles podem até ser comuns numa pessoa que está com uma ansiedade. Uma coisa que difere, a ansiedade em geral ela tem um gatilho emocional e esse quadro todo ele costuma ser mais curto do que uma arritmia que se instala. A arritmia ela pode durar mais tempo, ela é mais persistente e essa palpitação ela pode ser mais irregular. Ou a aceleração do coração é tão grande que dá o desmaio e a síncope que a gente chama. Por quê? Porque o coração, ele bate e ele manda o sangue para o corpo. Sim. Se o coração está batendo rápido demais, ele não tem tempo de encher. O coração fica vazio, ele bate vazio. E aí você vai ter sintomas neurológicos. Por quê? Porque você está com a sua pressão caindo. A circulação não está efetiva e você pode chegar a desmaiar, a sincopar. Olha só que interessante. Você sabe que hoje mesmo, numa conversa com meu marido, ele me disse algo que eu não sabia, que ele viu isso em uma pesquisa, que parece que a crise de ansiedade, ela dura cerca de 90 segundos. Então, se passar ali, você sentiu que você deu uma amenizada, pode ser uma crise de ansiedade. Agora, se algo continua, se você sente isso daí contínuo, a gente já pode colocar isso na conta da arritmia? Sim, e muitas vezes a ansiedade, você para um pouco, você respira, você descansa e ela já melhora. A arritmia, quando ela realmente se instala, você pode sentar e ela vai continuar engatilhada na arritmia. Uma arritmia, das arritmias mais comuns que a gente tem é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, a SOBRAC, que é a nossa Sociedade de Arritmia, ela faz campanhas anuais para conscientizar a população sobre a fibrilação atrial, que é uma arritmia onde a parte de cima do coração treme e todos esses impulsos desordenados da parte de cima que passam para a parte de baixo do coração façam que eles fazem que o coração bata rápido e descompassado. E a forma de diagnóstico é simples, é você pegar o seu pulso e você mede aqui e você vai sentir que o seu coração não está regular. Tum, tum, tum. Na fibrilação atrial, a gente tem um pulso muito irregular. Faz tum, 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 tum. E é uma arritmia que pode ter como principal consequência, a mais grave, um AVC, um derrame. Por quê? O sangue passa mais devagar dentro do coração, pode formar trombos dentro do coração e quando o coração bate novamente e esse trombo é mandado para a circulação, ele pode parar numa artéria na cabeça ou em outro órgão e dar um infarto do cérebro, que seria um acidente vascular cerebral. Era exatamente essa a minha pergunta. Qual é a forma grave da arritmia? O que ela pode causar, né? Porque aí você percebeu, seu coração está lá descompassado, fez lá as suas respirações, não conseguiu acalmar, então talvez eu possa ser aí uma candidata à arritmia cardíaca. O que isso pode acarretar se eu não procurar ajuda?
Depende da arritmia, né? A fibrilação atrial, por exemplo, ela tem como consequência um AVC. A gente tem arritmias ventriculares que aceleram o coração na parte forte do coração, que são arritmias mais graves e que podem ser malignas. Essas arritmias podem, inclusive, levar à morte súbita. Então, nós temos arritmias que são benignas e arritmias que são malignas. As arritmias malignas, elas podem levar não só ao desmaio, à síncope, como a gente falou, mas elas podem levar também à morte súbita. E quais são os exames que a gente pode fazer para detectar a arritmia? É sempre assim, o paciente que tem esses sintomas, a gente tem que diferenciar e procurar o quê? Se existe uma doença estrutural, se o coração é doente, se o sistema elétrico do coração tem alguma doença. O eletrocardiograma é o primeiro exame e é aquele que já dá para a gente alguns sinais. Então, a gente pode já passar por um eletrocardiograma. De repente, ele é um eletrocardiograma que já te dá uma indicação de um diagnóstico, ou é um eletrocardiograma normal e nós temos que partir para um teste de esforço, por exemplo, ou um Holter e um ecocardiograma. Nós temos que procurar se existe alguma alteração no músculo do coração, se existe alguma alteração no sistema elétrico do coração. E esses exames vão nos ajudar a chegar num diagnóstico. Muito bom. A pessoa pode nascer com arritmia ou adquirir no decorrer da vida, ou as duas coisas? As duas coisas. Existem crianças que nascem, por exemplo, com um bloqueio atrioventricular, entre a parte de cima e a parte de baixo já fica bloqueado, então a criança já nasce com o coração batendo muito devagarinho e já precisa colocar um marca-passo, que é um aparelhinho, posso mostrar? Pode. Esse aparelhinho aqui, por exemplo, é um marca-passo, que é um aparelhinho que corrige o ritmo do coração. Aqui vai um cabinho que vai lá dentro do coração e esse cabinho, ele pode sentir o coração e estimular o coração, retomando o coração no ritmo certo. Posso ver? Então, às vezes, uma criança pequenininha já precisa implantar um marca-passo. Existem uns que são menorzinhos para criança. E esse é um marca-passo convencional. Por exemplo, uma criança que vai nascer com uma arritmia cardíaca já no pré-natal. Já no pré-natal. Muitas vezes a criança já nasce e a gente já está ali com o centro cirúrgico preparado para receber essa criança para implantar um dispositivo nela. E aí a criança que coloca um marca-passo no momento do nascimento, como ele tem um tamanho menor no decorrer da vida, ela vai precisar de outras cirurgias. Vai precisar de várias trocas. Para trocar o marca-passo. E quem coloca um marca-passo consegue passar aí, depois de adulto, consegue passar o resto da vida com o mesmo ou tem a necessidade de troca? Não, o marca-passo ele vai durar aí em torno de 8 anos a 10 anos, porque aqui dentro ele tem uma bateria que está hermeticamente fechada, né? E a gente vai fazendo o acompanhamento e vai checando essa bateria. No momento que a bateria está terminando, a gente indica uma troca do gerador. Esse aparelho ele fica aqui no subcutâneo. Na criança ele pode ficar na barriguinha. E aí a gente troca. Então tem pessoas que vão ter várias trocas ao longo da vida, mas é um dispositivo que corrige o ritmo e a pessoa vai ter uma vida normal. Bom, e aqui a gente também tem um aparelhinho Holter. Holter. Certo. Que é esse daqui? É esse aqui, eu trouxe um Holter, esse aqui é um Holter bem moderno que a gente tem atualmente, que é um Holter sem fio. A gente tem Holters que a gente coloca o eletrocardiograma, como você faz o exame, e aí ele fica como se fosse um radinho pendurado com vários fios. Esse aqui é um Holter diferente. Ele tem aqui atrás, a gente coloca os eletrodos e coloca aqui no peito do paciente. E esse Holter vai monitorar o ritmo, ele tem uma certa flexibilidade, você pode ver, então ele permite que o paciente possa fazer atividade física, permite até que o paciente tome banho. E aí esse Holter aqui, ele é um exame que ele dura 24 horas, é isso ou mais? Ou menos? Esse Holter especificamente, ele pode ficar 24, 48, 3 dias, 4 dias, até 7 dias. Porque eu costumo dizer que o Holter ele é uma fotografia de um momento. Eu posso ter sintomas que são esporádicos e no dia que eu coloquei o Holter, naquelas 24 horas, eu não tive nenhum sintoma e eu não consegui fazer a correlação entre o meu sintoma e alguma arritmia. Então, quando a gente precisa de um tempo maior, a gente pode lançar mão de usar esse aparelho por até 7 dias e aí nós vamos conseguir fazer uma monitorização mais completa. Ou quando essas síncopes, esses desmaios, eles são muito esporádicos e a gente não conseguiu achar a causa, a gente pode também usar esse tipo de dispositivo aqui, ó. Eu trouxe 2 dispositivos, que esses são implantáveis, assim como o marca-passo, eles ficam no subcutâneo, aqui na região do tórax, próximo do coração, e eles monitoram o coração por um período muito maior. Você pode ficar mais de ano com um dispositivo desse, para que você consiga achar a correlação entre um sintoma, como um desmaio,
e uma arritmia. Nem sempre é tão fácil a gente fazer o diagnóstico. Olha só que interessante. Aqui são dois diferentes, São né? dois diferentes. Esse aqui é um pouco mais antigo, de um fabricante. Esse aqui é já um pouquinho menorzinho. É um dispositivo simples de colocar, fácil, com anestesia local, em geral a gente coloca. Coloca no subcutâneo aqui na região do tórax. E o paciente tem uma ferramenta que ele pode também acionar. Então, se ele tiver um mal-estar, ele aciona e você consegue ter a correlação do sintoma com o eletrocardiograma. Nossa, é muito interessante isso. Bom, a gente tem perguntinhas, certo, Glau? Vamos colocar na tela para a gente já ver. Verena, tosse seca e o coração com batimentos irregulares, seria arritmia? A Verena é a Verena, será? Bom, um beijo para você, Verena, de toda forma. Tosse seca, então, conta. Olha, curioso, tosse seca, às vezes a gente tem uma correlação com refluxo. Sim. Refluxo é uma coisa comum também. O esôfago, ele está dentro do tórax, muito próximo dos átrios do coração. E às vezes uma esofagite, ela pode dar uma tosse, que não é uma tosse secretiva, principalmente matinal. E como o esôfago está inflamado e ele está quase em contato com o coração, ele pode ter relação com arritmias também. Uma Aí, pergunta ó, bem interessante. Ponto de alerta, viu, Verena? Próxima pergunta, vamos colocar na tela. Sandra, um beijo para você, Sandra. Obrigada pela participação. Perceber o batimento cardíaco é considerado arritmia ou palpitação? Acho que perceber o batimento cardíaco tem muito a ver com a nossa sensibilidade no momento. Se todos nós deitarmos na cama com calma, num lugar silencioso e prestarmos atenção em nós mesmas, nós vamos sentir o nosso coração, nós vamos ouvir o nosso coração. Sim. A palpitação é quando aquilo te causa um desconforto. Eu sinto meu coração acelerado ou eu sinto ele batendo fora do compasso, uma batida que vem no pescoço e causa um desconforto. Sim. Então aí a gente vai pesquisar o que é essa palpitação. Exatamente. Então, sentir o coração, normal. Desconforto, daí procura ajuda. Próxima pergunta, adoro quando as pessoas participam, porque é pergunta de todo mundo, né? Alessandra, obrigada pela participação. Quando eu estou em uma crise de ansiedade, faço massagem no coração, porque eu sinto dor física. Isso ajuda ou atrapalha? Isso é possível, sentir dor física ou talvez... Existem pessoas que durante uma crise de ansiedade sentem dor mesmo. Dor. É que essa dor, como você falou, a dor da ansiedade, ela costuma melhorar com a respiração. Isso que ele falou, eu faço uma massagem, eu me acalmo e essa dor melhora. Mas a dor, ela pode significar também uma isquemia cardíaca. O infarto agudo do miocárdio, ele vem acompanhado de dor. A angina do miocárdio é a dor. O infarto é quando essa obstrução arterial da artéria que leva sangue e nutre o coração, ela está sendo grande e o coração começa a ter morte celular. Isso é infarto. E esses casos são graves e podem ser acompanhados de arritmia, inclusive arritmias malignas. Olha lá, importante, hein, gente, saber diferenciar. Glau, a gente tem mais perguntinhas? Vamos colocar então na tela mais perguntinhas. Gustavo, obrigada pela sua participação, Gu, sempre participando aqui com a gente. As palpitações podem ocorrer de forma relacionada a acontecimentos específicos ou surgirem inesperadamente? Olha, ou surgem inesperadamente? Então, essa é uma questão super interessante e justamente é um diferencial, porque as palpitações, as arritmias em geral, elas não têm um gatilho emocional, mas a ansiedade tem. Tá. Então, quando a gente tem gatilhos emocionais gerando palpitação, a gente está falando muito mais provavelmente de uma crise de ansiedade. E quando a gente tem arritmias que aparecem, palpitações que aparecem subitamente ou no repouso, a gente vai mais para o caminho de uma doença estrutural ou de uma arritmia propriamente dita. Ah, isso é é uma importante. maneira interessante da gente diferenciar ansiedade e arritmia. Você está lá no repouso, você está calmo, está tranquilo, de repente o coração saiu do compasso, talvez uma alerta que não seja uma crise de ansiedade. Exato. Muito bom. Tem mais perguntas, a Glau disse, então vamos colocar mais perguntinhas. Isabel, um beijo para você. Eu durmo, sonho e acordo com taquicardia. É ansiedade? Você sabe que, Isabel, eu também, viu? Eu acordo às vezes tipo... né? Tipo... Você pode acordar porque você teve um sonho que te levou a um momento de emoção e ansiedade. Às vezes as pessoas falam que acordam com taquicardia. É importante ver o que elas fizeram no dia anterior. Olha aí. Porque existem algumas substâncias que são
facilitadores de arritmia, são pró-arrítmicos. Então eu saí, eu fui numa festa, eu usei um energético, eu tomei muito café no dia anterior, eu fiz uso de bebida alcoólica, muito chá preto ou chá verde. Essas são substâncias que são estimulantes e que podem levar a palpitações também. Então às vezes você acorda no meio da noite com palpitação porque você, no jantar, tomou, por exemplo, uma bebida alcoólica ou tomou muitos estimulantes ao longo do dia. Isso pode acontecer também. O excesso do exercício físico, o corpo cansado, também pode gerar algum tipo de arritmia? Algum tipo de palpitação diferenciada? O cansaço, de uma maneira geral, ele pode gerar uma palpitação, né? Porque ele também é um tipo de estresse. Então, eu estou cansado demais, eu estou privada de sono. Então, a falta de sono, a falta de descanso, um estresse muito grande. Para aquelas pessoas que já têm arritmia, esses podem ser gatilhos de arritmia. E para aquelas que são ansiosas, também podem ser um gatilho para uma crise de ansiedade. Exatamente. Então, é muito essa diferenciação entre ansiedade e arritmia, ela sempre é sensível, é difícil. Tem que ter aí a sensibilidade mesmo para... Tem mais perguntinhas, a Glaudice, inclusive sobre exercícios físicos. Então, vamos lá. Carmelita, obrigada pela sua participação. Olá, tenho arritmia e tomo remédio. Me sinto bem fazendo elíptico, que é aquele equipamento. Já na esteira, não. É normal? Qual exercício eu posso fazer? Olha lá. Será questão do impacto? Eu acredito que não. Talvez o esforço que ela faça na esteira seja um pouco maior. Mas as pessoas que são medicadas para arritmia, em geral, elas têm uma tendência a deixar o coração para ficar no ritmo também um pouco mais bradicárdico, quer dizer, eles batem um pouquinho mais devagar. Então, o que é difícil é essa pessoa chegar na sua frequência cardíaca máxima do exercício físico, por exemplo. Sim. Porque ela está tomando a medicação que vai limitar isso, para que ela não tenha as arritmias, ela também não tenha uma frequência máxima que chegue na frequência máxima esperada para ela. Há uma limitação. Então tem que ver se é isso que não está acontecendo com ela. Ela está fazendo um esforço maior na esteira e a frequência cardíaca dela não está subindo e está sendo insuficiente para aquele exercício que ela está fazendo. Perfeito. Dá tempo de mais uma perguntinha, Glau? Então vamos colocar mais uma perguntinha. Maristela, um beijo para você. A arritmia causa apneia ou a apneia é causa de outras doenças? Nossa, essa pergunta é muito importante. A gente está vendo cada vez mais relação da apneia do sono com arritmias. E as apneias do sono que causam as arritmias. Elas têm uma relação importante. Quando a gente trata a apneia do sono, a gente pode tratar as arritmias, às vezes até as arritmias somem. Nossa, bom, isso é assunto para outras pautas, com certeza. Obrigada, doutora, pela sua participação. Foi um prazer, obrigada pelo pra convite. seguir, gente, a doutora Veridiana Silva Andrade é @Sobrac, que é o instituto, não é isso mesmo? Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. É isso Sobrac. mesmo, segue o Sobrac. Muito obrigada pela sua participação.